Fala pessoal, meu nome é Thaleson e nessa resolução de exercício nós vamos resolver o problema 5, que caiu na ABI 2018 durante a terceira fase no nível 2. Vamos lá. O resumo desse exercício é o seguinte: vai ser dado um inteiro não divisível por 5 e você tem que imprimir qual o maior inteiro divisível por 5 resultante de uma permuta entre algarismos. Ou seja, você vai ter aqui um número que não é divisível por 5, e como para o número ser divisível por 5, o último algarismo deve ser divisível por 5, isso quer dizer que o último algarismo do número que você recebeu não vai ser divisível por 5. E o que é que você tem que fazer? Você vai trocar esse último algarismo com algum outro algarismo do número para que ele fique divisível por 5. Ou seja, você vai pegar esse último algarismo e trocar ou com um 0 ou com um 5 nos algarismos da frente. Nesse caso, ele está pegando esse 2 e trocando com esse 0. É a permutação que gera o maior número possível. Para você conseguir resolver esse exercício, você já tem que ter um bom conhecimento em estrutura de seleção, já tem que ter um bom conhecimento em estrutura de repetição e já tem que conseguir operar muito bem seus vetores. Se você já sabe desses três assuntos, vem comigo. Para a gente conseguir resolver esse problema, a gente tem que ver alguns pontos importantes. 1. Um número divisível por 5 termina com 0 ou 5. Isso quer dizer que a gente vai ter que modificar o último algarismo ou para 0 ou para 5. Se o número não é divisível por 5, ele não termina com 0 ou 5. Aí agora vem como é que a gente vai resolver o exercício. A gente tem duas opções. Ou modificando o último algarismo, a gente consegue um número maior divisível por 5, ou a gente consegue um número menor divisível por 5. Como ele quer o maior possível, nossa prioridade vai ser para aumentar. Então, primeiramente, a gente vai tentar aumentar esse valor. Se podemos aumentar o valor, se podemos aumentar o número, nós devemos aumentar o algarismo mais à esquerda possível. Que quanto mais à esquerda, esse algarismo vale mais. Se a gente aumentar um mais à esquerda, vai sempre valer mais a pena do que aumentar um mais à direita. E, de forma semelhante, se só podemos diminuir o número, a gente tem que diminuir o algarismo mais à direita, que é o que vale menos. Então, como isso aqui vai funcionar? Finge que a gente quer aumentar um valor e a gente tem esse número aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse último algarismo e a gente vai trocar com um dos algarismos que é divisível por 5. Ou seja, um desses 5 ou 0 que tem aqui no meio. Como a gente vai aumentar, como a gente consegue aumentar, a gente vai pegar esse 6 e trocar com esse 5. A gente conseguiu aumentar o algarismo mais à esquerda possível, que é o algarismo que vale mais. De forma semelhante, se eu pegar aqui 1, eu consigo aumentar esse valor de forma que ele fique múltiplo de 5, que é trocando pelo esse 0. Então, eu troco o 0 com 1, eu estou aumentando o algarismo mais à esquerda possível, que torne o número múltiplo de 5. E de forma semelhante, se a gente quer diminuir o valor, a gente vai pegar o mais à direita possível. Então, se a gente tem aqui um 4, a gente não consegue colocar esse 4, que deixa um múltiplo de 5, com um número maior do que esse. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 4 e trocar com o 5. Então, a gente pegou o 5 mais à direita possível e trocou. E esse 2, a gente vai trocar com esse 5, o 5 mais à direita possível. Então, resumidamente, a gente vai tentar aumentar. Se a gente não conseguir aumentar, a gente vai tentar diminuir, tornando o múltiplo de 5. Se a gente quer aumentar, a gente vai aumentar o algarismo mais à esquerda. Se a gente quer diminuir, a gente vai diminuir o algarismo mais à direita. Dá uma pequena olhada aqui no exercício. Ele vai dar como entrada primeiro um número que é o tamanho de algarismo, a quantidade de algarismo do número, e todos esses algarismos vão estar entre 0 e 9. Um outro detalhe é que ele vai dar esses algarismos separados por um espaço, ou seja, a gente vai estar guardando cada algarismo desse em uma posição do vetor. Estamos aqui no CodeBlocks. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as variáveis para leitura. O n vai ser o inteiro. E meu número eu vou ter que guardar em um vetor. Então, vou pegar um vetor de 1000 posições.
que é exatamente a quantidade que ele disse aqui para a gente. Para a gente conseguir guardar até 1000 valores, eu preciso de um vetor de 1000 posições. Ele vai fornecer o inteiro n e depois os n inteiros. Para a gente conseguir ler esses n inteiros, a gente tem que fazer um lar de repetição que repita n vezes. Então, vou fazer um for com uma variável i começando de 0, enquanto i for menor do que o n, i mais mais. E em cada posição, eu vou lendo naquela posição do vetor. Então, se o n for igual a 10, por exemplo, eu vou ter os números desde a posição 0 até a posição 9. Depois de fazer essa leitura, a gente vai ter que tentar aumentar, depois tentar diminuir. Vamos primeiro tentar aumentar. Para tentar aumentar, o que é que a gente vai fazer? A gente tendo um número, a gente vai pegar a última posição e tentar trocar essa última posição com algum valor mais para frente, que seja ou um 0 ou um 5. Porém, para a gente conseguir aumentar, esse valor que a gente vai trocar tem que ser menor do que minha última posição. Então é isso que eu vou perguntar. Se eu achar alguém na frente da última posição que é menor do que ela e que é múltiplo de 5, a gente vai trocar. Então, vou fazer uma repetição, começando da primeira posição, então posição 0, enquanto i for menor do que n menos 1, e mais mais. Eu coloquei aqui até n menos 1, porque eu não quero contar com a última posição. Se o vetor na posição i for múltiplo de 5, ou seja, o resto da divisão de 5 for 0, e o d na posição i for menor do que o d na minha última posição, que é exatamente a posição n menos 1, eu vou fazer essa troca. Para fazer a troca, a gente pode utilizar a funçãozinha swap, que a gente vai fornecer duas variáveis e ele vai trocar o valor dessas duas variáveis para a gente. Dependendo do compilador que você estiver utilizando, para utilizar o swap, ele vai pedir para você incluir uma nova biblioteca, o algoritmo. Então, essa função só está trocando aqui os valores dessas duas posições, para a gente não ter que escrever 3 linhas. Beleza, só que o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está trocando várias vezes. E no caso do exercício, ele só quer trocar uma vez. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode criar uma variável auxiliar para dizer se a gente trocou ou não. Vou iniciar com a variável sendo 0 e vou só fazer o lar de repetição se eu ainda não troquei. Ou seja, se trocou for igual a 0 e o i for menor do que n menos 1. Você tem que se lembrar que nesse lar de repetição, o que você coloca no meio é a condição de parada. Ou seja, você só vai repetir se você ainda não trocou e se você está antes da última posição. Com esse for, a gente já está conseguindo aumentar. A gente já está conseguindo percorrer todo mundo, desde o início até a penúltima posição, e caso seja múltiplo de 5, eu faço a troca. Agora, o que é que eu preciso fazer também? Eu preciso diminuir. Se a gente não conseguir aumentar, a gente vai diminuir. Para a gente diminuir, é algo bem semelhante, só que a gente vai tentar diminuir o mais à direita possível. Então, se você tem aqui seu número, você não vai da esquerda para a direita. Você vai da direita para a esquerda. Você vai daqui até o início. Como essa posição é a posição n-1, você vai começar da posição n-2. Você vai desde a posição n-2 até a posição 0. Para você fazer isso na repetição, você vai colocar para começar da posição n-2, enquanto i for maior ou igual a 0, o i vai diminuindo. E se por um acaso eu achar um cara que é múltiplo de 5, eu troco. Então, se a gente percorreu esse for e não trocou, a gente vai tentar percorrer esse. No caso, eu estou esquecendo algo bem importante aqui, pessoal, que é a gente alterar o valor dessa troca. Essa troca está em 0 porque indica que eu não troquei. Isso quer dizer o quê? Que se eu realizar uma troca em um desses dois ifs, eu tenho que setar com outro valor. Então, se eu realizar essa troca, a variável trocou vai para 1. E da mesma forma, na segunda troca. Fazendo isso, se eu conseguir
ou aumentar ou diminuir o número, ou seja, se eu conseguir deixar um múltiplo de 5, esse trocou vai para 1 e não vai mais executar nenhuma interação do lado de repetição, porque eu só executo quando trocou está em 0. E fazendo isso a gente já resolveu o exercício, basta a gente imprimir esse vetor. Seguindo a orientação do exercício, ele diz que caso não seja possível obter um número divisível por 5, imprima menos 1. Então o que é que a gente vai fazer? Se trocou é igual a 1, significa que eu consegui obter um número divisível por 5. Se não, eu não consegui. Então vou fazer um lar de repetição para imprimir todo o vetor. O i começa do 0, enquanto o i é menor do que o n, o i vai aumentando, e em cada interação o que eu vou fazer é imprimir um valor da posição do meu vetor, d na posição i. Vamos testar. Vamos pegar a primeira entrada. E funcionou aqui para a gente. Vamos pegar a segunda entrada. Funcionou também. Vamos pegar a terceira entrada. Também funcionou. Vamos submeter nosso exercício. Então, vamos para cá. Enviar a solução. Em C++. Enviar a solução. E nossa solução foi aceita.